despertar aonde precisamos despertar. É a tua voz que nos corrige, que nos fortalece, que nos dá entendimento. Pai, nós precisamos te ouvir agora, te entender. Ajuda-nos, Espírito Santo. Usa a minha boca agora, mas que aqueles que são sinceros, que vieram realmente querendo aprender a tua palavra, saber qual é a tua vontade, que eles ouçam nitidamente o Senhor falando com eles, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Olha para mim, por favor. Antes de nós lermos, Deus, Ele salva o humilde, porque o humilde ouve. Quem é humilde quer ouvir, quer aprender, e Deus salva. Quando você dá atenção à voz de Deus, Ele dá tanto valor a isso. Tem coisas que agrada tanto a Deus. Uma das coisas é dar ouvidos a Ele. Como você pai, você mãe, você fica feliz quando seu filho, sua filha te ouve, sim ou não? Você fica. E triste quando não te ouve. Então, ouvir a Deus nos abençoa, nos fortalece espiritualmente, nos dá direção. Então, por favor, se esforce. E se porventura você está com muito sono mesmo, você procura ficar em pé na lateral, mas não perca nada do que Deus quer falar com você hoje. Amém? Porque é para o seu próprio bem. E se Deus vê você se esforçando para ouvi-lo, então Ele vai falar contigo. Vamos lá? Diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, e aquele dá um nome. Como é o nome? Chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu o quê? Os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai,
que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de quê? De tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, faça o quê? Repete aí: ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos o quê? Ressuscite. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Em nenhuma parábola o Senhor Jesus dá nome. Aqui eu creio que não é uma parábola. Isso aqui é um fato que aconteceu e ninguém poderia contar a não ser o Senhor Jesus, que viu. Aqui nos deixa tantos ensinamentos. A primeira coisa que eu queria que você entendesse: o dinheiro compra roupas boas aqui, mas não compra a veste limpa para entrar no céu. O dinheiro compra casas boas aqui, tops, comidas boas, mas não compra a salvação. Eu não sei aonde você mora. Há quem não mora muito bem aqui na terra, e ainda é uma luta, porque mora de aluguel, mora de favor, mora em um lugar pequeno, talvez mora em um lugar perigoso. Mas se você tem a salvação, você pode estar certo que o lugar que você vai morar eternamente é glorioso, porque foi Deus que preparou. A riqueza do rico só pode ir no máximo até o cemitério, não passa dali. Nenhum rico, nenhuma pessoa que foi rica nesse mundo e morreu conseguiu levar 1 centavo. E você sabe disso. Você sabe que a família entra em guerra, porque fica tudo, sim ou não? Essa passagem nos ensina que rico morre, pobre morre, famoso morre, anônimo morre. Todos nós morremos, ou vamos morrer um dia. Tem gente que morreu com menos idade do que você. Tem gente que morreu com menos idade do que eu. Tem gente que morreu com a minha idade. Não tem um dia que não tenha enterro, que os coveiros não trabalhem. Não tem um dia. Eu vi meu pai morrer, eu vi o corpo dele ficar duro, eu vi ele ser colocado debaixo da terra, eu vi. Eu orei pela minha família no dia do enterro do meu pai, eu estava lá. Você talvez tenha enterrado um familiar, mas nós não vemos a alma de ninguém, nós só vemos o corpo. Ninguém vê a alma. Só que as coisas eternas, elas são invisíveis. Você vê Deus? Porque Ele é eterno. Você vê sua alma? Não, porque ela é eterna. Mas essa passagem ensina que não acaba quando morre. Não tem esse negócio, morreu, acabou. Não, não. Essa passagem ensina que morreu, começou. Não é morreu e acabou, é morreu e começou. Começou o que, bispo?
a vida no céu com Deus ou tormento? Morreu, acabou? Não, morreu, começou. O dia que você morrer, vai começar a eternidade para você. E aqui ensina que só tem 2 lugares lá: céu e inferno. E a nossa alma não fica vagando. No momento da morte, que ela sai do corpo, ela é conduzida pelos anjos para o céu, ou conduzida pelos demônios para o inferno. Ela não fica vagando. Ela não reencarna como as religiões ensinam. Ela não vai para o purgatório como a religião ensina. Eu não quero que você seja religioso. Eu quero que você conheça essa palavra aqui, essa verdade aqui, que o Espírito de Deus te faça entender essa verdade. Tem muita gente hoje no inferno, dizendo assim: eu deveria ter acreditado naquela verdade que pregaram para mim. Eu deveria ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu deveria ter dado atenção. Esse rico, ele não deu o tempo dele para Deus, ele não deu a vontade dele para Deus, ele não deu nada para Deus. E quando morreu, queria Deus, não queria o inferno. Eu pergunto uma coisa para você: você acha que ele e as pessoas que hoje estão no inferno, elas estão lá porque não tiveram oportunidade? Você acha que Deus é injusto? Não. Eu não sei quantas oportunidades elas tiveram, mas pelo menos uma elas tiveram. Do lado de cá, Lázaro não teve nada. Nada. Não teve conquistas aqui. Ele não teve fé nem para ser curado. Ele tinha uma úlcera. Ele não teve fé para ser curado. Ele não teve fé para prosperar. Mas ele teve a principal da fé. Porque o principal da fé é para salvar nossa alma. E a alma dele foi salva. Mas eu conheço gente que teve fé para ser curado, mas não teve fé para permanecer na presença de Deus. E morreu longe de Deus e foi para o inferno. Tem muita gente que foi abençoada na igreja, e as bênçãos são ótimas, mas não salva uma pessoa. Ele não teve fé para ser curado, não teve fé para ganhar dinheiro, mas teve fé para ser salvo. Então o testemunho dele é mais forte do que o testemunho de quem foi curado de lepra. O testemunho dele é mais forte do que da mulher hemorrágica. O testemunho dele é mais forte do que todas as curas e bênçãos da Bíblia, porque ele chegou no céu. Vira e mexe, tem pessoas que falam comigo: bispo, minha avó assistia a reunião do Senhor, entregou a vida a Jesus. Minha mãe era firme, morreu salva. Ela vinha direto. Quer dizer, as pessoas vão morrendo. A vida daquele rico passou e ele nem percebeu. Você está percebendo que sua vida está passando? Você se olha no espelho. Você tem fotos antigas, de vez em quando você dá uma olhadinha. Sua vida está passando. Então a verdadeira vida não é nem aqui. Aqui é uma passagem. A verdadeira vida é depois dessa, a eterna. Essa aqui é flor que murcha. Essa aqui é nuvem que passa. Essa aqui é passageira. E eu vou dizer uma coisa para você: todos são bem-vindos aqui, todos, para ouvir a palavra de Deus. Mas eu não tenho boa notícia para você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu não tenho boa notícia para você.
eu não vou mentir para você, eu não vou agradar você, eu não tenho boa notícia para você que ainda não se entregou para o Senhor Jesus 100%. Eu não tenho boa notícia para você, mas tenho uma má notícia. Se você não agarrar a oportunidade que Jesus está te dando, você pode ir para o inferno. Observe você que morreu, já foi para o inferno. Morreu, já foi atormentado. Que coisa, hein? Aqui ele tinha tudo e Lázaro não tinha nada. Queria o restinho de comida dele. Do outro lado, ele queria água e não tinha. Você não está aqui à toa. Deus quer salvar a sua alma. Por favor, coloque isso na sua cabeça. A sua cabeça é como sua casa. Você põe para dentro o que você quiser. Não tem gente que leva lixo para casa? Acumuladores, você já viu gente assim? Você chega no apartamento da pessoa, na casa da pessoa, só tem lixo. Tem gente que só põe besteira na cabeça dela, só besteira, só sujeira, só coisas erradas. Coloque na sua cabeça a salvação. Pense nisso. Do lado de lá não dá para resolver nada. Se você não resolver do lado de cá, do lado de lá você não resolve. Se você não resolver em vida, depois que morre você não resolve. Não vou mentir para você. Vela não resolve, missa não resolve, preces não resolve. Tem gente que sabe que Deus livrou ela da morte. Você sabe que Deus já te livrou da morte, porque Ele quer te salvar. Quando eu leio essa passagem, vira e mexe eu prego essa passagem, me dá tanto temor, tanto temor. É a passagem que mostra o outro lado. É a passagem que mostra para onde vão as almas. Para Deus ou para o inferno. É a passagem que deixa tudo bem claro. Porque no dia da morte, a verdade, a realidade espiritual de cada um é revelada. Está salva, os anjos estão ali para levar. Está perdida, estão ali os demônios para levar. E você não faz noção de quantos demônios ficam o dia inteiro. Inclusive agora estão trabalhando, levando almas para o inferno, levando almas para o inferno, levando almas para o inferno. Eu já vi gente manifestar na igreja, porque o pastor foi no hospital fazer a visita da mãe, batizou a mãe, entregou a vida da mãe para o Senhor Jesus, e a mãe morreu em seguida salva, e a filha viu aquilo e veio para a igreja, e o diabo manifestou na filha dizendo: desgraçada, na última hora escapou das minhas garras. Eu estava lá, mas não pude levar, porque ela deu ouvidos à palavra de Deus. Deu para você entender? Talvez você diga assim: eu só quero me atormentar com esse assunto. Pense como você quiser, eu só não quero que você seja atormentado eternamente. É pecado falar do inferno? É errado falar do inferno? Não. É para salvar você. Na eternidade, escute bem, não tem drogas, não tem prostituição, não tem pecado, não tem sujeiras, mas aqui nesse mundo tem. E quando você pega essa vontade que Deus te deu, esse livre-arbítrio que Deus te deu, esse poder de escolha, e você escolhe ser dele, se entregar a ele, fazer a vontade dele, então ele considera muito isso.
E Ele te salva através do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Amém? Duas pessoas com condições diferentes, mas as duas morreram. E aqui mostra que não morrem e todos vão para o mesmo lugar, lugares diferentes, na eternidade. Eu não sei quando eu vou chegar lá. Eu sei quando eu nasci. Eu nasci em 74. E eu sei que um dia eu vou morrer. Mas quando eu entrar na eternidade, não tem mais morte, não tem mais fim. Aqui vai chegar o fim. Chegou o fim para o meu pai, chegou o fim para o meu avô. Eu sei que vai chegar o meu fim. Eu sei. Eu não tenho dúvida disso. Nem tenho medo disso. Porque eu já resolvi o meu problema principal, que é o problema da minha alma. Eu não vou morar com os demônios. Eu não vou. Eu não vou trocar o céu por nada. Eu não vou dormir em camas de gusano, de bichos. Eu não vou viver onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, onde só tem dor. Eu não vou viver lá. Porque eu aceitei o sacrifício do meu Senhor. Com 16 anos. Estou me mantendo. Estou lutando todos os dias contra a minha carne, contra a minha vontade. Porque eu não quero perder a minha salvação. Eu penso nisso todo dia. E eu não entendo como é que uma pessoa está na igreja e não pensa nisso. Eu não entendo. Eu não entendo como tem gente na igreja que sempre foi a mesma coisa, nunca pegou firme, sempre brincou com Deus, nunca se decidiu. Eu não entendo. Eu não entendo como Deus está com a mão estendida e a pessoa não agarra e diz: me salve, Jesus, me salve, porque eu estou perdido. Eu não entendo como a pessoa não ama a própria alma dela. Eu não estou pregando por mim, porque meu problema já está resolvido. Eu estou pregando porque eu tenho a obrigação diante do meu Deus de tentar alertar outras pessoas como um dia me alertaram. Eu sei que Noé avisou e não deram ouvidos. Eu sei. Eu estou avisando. Uma coisa você não pode dizer. Você pode nem querer se entregar a Jesus, não tem problema. Mas dizer que não te avisou, você está mentindo. Eu queria te mostrar uma coisa agora. Eu queria que Deus trouxesse temor para você. E que esse temor te levasse a vomitar tudo de errado, a abrir mão de tudo de errado, para que você conheça o Deus dessa casa aqui. Não adianta vir nessa casa, tão bonita essa casa, mas isso não muda a sua vida. Mas se o Deus dessa casa entrar em você, Ele faz de você templo do Espírito dEle. Aí aonde você for, Ele vai te guiar, te guardar, te sustentar. Deu para você entender? É a palavra de Deus, foi o Senhor Jesus que falou isso. Lázaro, ele passou por muitas dificuldades. A vida de Lázaro aqui na terra não foi fácil, não. Mas ele conseguiu sair daqui salvo. Eu não sei como é a sua vida.
mas garanta logo a sua salvação. Garanta. Faça o que tem que ser feito. Ninguém pode fazer por você isso. Ninguém. Minha hora vai chegar, sua hora vai chegar. É inteligente você pensar na sua salvação. Hoje, amanhã eu não sei. Nós falamos, amanhã eu falo com fulano, amanhã eu resolvo isso. A gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. Nós não temos esse poder. Amanhã não nos pertence. Eu tenho hoje o agora. Eu tenho um Deus que é misericordioso. Então agarre essa misericórdia, essa oportunidade. As pessoas estão lá no inferno agora gritando: Jesus, Deus, me dá uma chance, agora eu acredito, agora eu creio. Levaram nada do que conquistaram aqui. Que bom se você conquistar aqui, conquistar sua salvação. Que bom, ótimo. Nós temos corrente para isso, sim ou não? Nós temos. Segunda-feira vamos estar aqui. 6 horários nós temos, lutando pela sua vida econômica. Ótimo que você vença, mas eu não quero que Deus me dê nada se isso vai me levar à perdição. Eu não quero ter nada que vai fazer eu me perder. Seu nome está no livro da vida. O rico não se preocupou com o lado de lá não, tá? Ele não se preocupou com a salvação dele não, tá? Mas Deus viu. Deus vê você, tá? Deus vê o que você faz com o seu tempo. Deus vê você lá fora. Você está pensando que adianta você aqui louva a Deus, lá fora Deus estiver mentindo? Aqui você louva a Deus, lá fora Deus vê você falando palavrão? Aqui você louva a Deus, lá fora essa mesma boca engana os outros? Você acha que Deus quer isso? Você acha que Ele aceita isso? Sabe o que é que Deus aceita? Verdade. Você sabe como foi o testemunho da mulher? A mulher veio para a igreja, foi traída por um homem, e ela chegou diante do altar e falou: Deus, eu não te amo, mas eu amo esse homem que me traiu. Me traiu, me largou, e se me chamar de novo agora eu volto para ele. Eu não te amo, mas eu estou aqui. Se revela para mim. E Deus ouviu a oração dela. Ela teve encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo. Hoje tem uma história linda para contar. Porque ela falou o que para ele? Verdade. Verdade. Nós cremos que essa palavra é tua, e nós queremos ouvir, aprender, entender a tua palavra. Usa a minha boca, mas age no entendimento desse povo. O diabo é ladrão da palavra, que ele não consiga roubar uma palavra, mas que haja salvação aqui, temor. Eu peço, meu Deus, me oriente para orientar esse povo e nos desperte através da tua palavra. Estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos para te ouvir, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o dia da volta do Senhor Jesus. Um dia o Senhor Jesus disse que, quando ele esteve aqui em forma humana, ele disse: eu vou morrer, mas eu vou voltar ao terceiro dia. Ele cumpriu o que ele prometeu? Ele morreu? Morreu. Mas ele também ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Você acha que o Senhor Jesus, que morreu por nós e disse que ao terceiro dia voltaria, e aconteceu exatamente como ele falou, você acha que ele está nos iludindo quando
ele fala que ele vai voltar para buscar a igreja dele? O Senhor Jesus não mente, não engana. Eu não sei se você crê na volta do Senhor Jesus. Muita gente diz que crê, mas se cresce mesmo, ela se prepararia, ela mudaria, ela se entregaria. Vamos voltar a esse versículo de Mateus 24:30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Com quê? Com poder e grande glória. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta que eu vou ler outros versículos. Eu temo quando eu falo do dia da volta do Senhor Jesus. Se eu não sei que dia vai ser, nem que horas vai ser, como é que eu vou me preparar? Eu vou me preparar estando pronto todos os dias. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser de dia, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada. E se eu quero que na volta do Senhor Jesus eu venha ter esse dia como um dia de alegria, de vitória, com a minha salvação, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que me preparar, senão eu vou lamentar. As pessoas, elas se preparam para tantas coisas. Tem gente que guarda um dinheiro, sabia? Porque ela se prepara para um momento difícil da vida. E ela sempre deixa aquele dinheiro separado. E ela diz assim: se acontecer alguma coisa, eu tenho essa reserva. Então ela evita tocar. Ela guarda, ela passa até por aperto, mas ela guarda, porque na cabeça dela, ela pode passar por momentos dificílimos e ela vai ter ali uma reserva, sim ou não? Ela é prudente com a vida dela física. Há quem paga um plano de saúde, por quê? Porque ela se prepara para que, se em algum momento ela ficar doente, ela tenha um plano de saúde para poder se cuidar. Nada de errado nisso, nada. Tem gente que anda com um guarda-chuva no carro. Ela pensa o seguinte: se chover, do jeito que as coisas mudam, né? Do nada vem a chuva, então se chover eu já estou preparado ou preparada para a chuva. Nada de errado. O problema é que as pessoas se preparam para muitas coisas, mas não se preparam para o principal, que é justamente esse dia que vai chegar, você crendo ou não. Esse dia é diferente das promessas que nós precisamos crer. As promessas de Deus, para nós tomarmos posse delas, nós temos que crer. Se não crer, não toma posse. Mas a volta de Jesus, crendo ou não crendo, ela vai acontecer. A diferença é que uns vão se alegrar nesse dia, outros vão lamentar, vão chorar, vão se entristecer, vão se culpar, vão lembrar das oportunidades que Deus deu, mas a pessoa não agarrou. Esse dia, eu não sei quando será, mas esse dia vai ser um dia diferente de tudo. De tudo. Vai ser um dia da verdade aparecer em relação à sua fé. Porque tem muita gente dizendo que é de Deus, mas nesse dia, quem é vai subir, quem não é vai ficar. Nesse dia
Muita gente vai ver a máscara caindo, a vergonha chegando. Esse dia é para nós temermos mesmo. Aqui no versículo, nesse próprio capítulo 24, no versículo 44, diz assim: por isso estais vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha para mim, por favor. A volta de Jesus tem que estar nos nossos pensamentos e não pode sair. Quando o diabo oferecer a tentação, lembra da sua salvação, lembra da volta de Jesus, e não negocie a sua salvação. O Senhor Jesus não voltou ainda. Ele não voltou. Ele espera que as pessoas se voltem para Ele, se tornem para Ele, antes dele voltar. Que você volte a resistir o pecado, que você volte a ter comunhão, que você volte a vigiar, que você volte a ser quem você era quando estava no primeiro amor, antes que Ele volte. Hoje eu busco Ele, mas eu sei que um dia Ele vem me buscar. Hoje nós buscamos Ele, mas um dia Ele vem nos buscar. Ele não é mentiroso. Eu espero isso todo santo dia. Claro, eu sei que eu posso partir antes. Essa semana, Bispo Jodeni morreu. Essa semana que passou, o pastor Marreiro, companheiro nosso aqui do templo, também morreu. Eu tomei até um susto na quinta-feira, porque quando eu cheguei aqui no templo, eu não conhecia o pastor Marreiro e o pastor Arimateia. E eu chamava o pastor Arimateia de pastor Marreiro e o Marreiro de Arimateia. Eu troquei. E eu sempre falava com o pastor Arimateia como se ele fosse o pastor Marreiro. Ele nunca falou que não era. Eu estou atendendo quinta-feira ali, quando eu subo no corredor com minha esposa, que eu olho na central de atendimento, está lá o pastor Arimateia, e eu pensei que era o pastor Marreiro. Eu passei com minha esposa, quando eu olhei, eu falei: ele não morreu? Bispo Adilson ressuscitou, é outro agora que ressuscitou. Tomei um susto, voltei com minha esposa. Falei: não, o senhor não morreu não, foi? Ninguém falou que o senhor ressuscitou? Aí foi que a ficha caiu, que eu estava enganado, era outro, né? Mas pastor Marreiro morreu, Bispo Jodeni morreu. Você acha que bispo não morre, pastor não morre, obreiro não morre, evangelista não morre, jovem não morre, ateu não morre, todo mundo morre. A gente sabe que vai chegar a hora, se o Senhor Jesus não voltar antes. As pessoas, elas ficam com muitas coisas na cabeça, elas não ficam assim: será que Jesus volta hoje? E se Jesus voltar hoje? Se as pessoas pensassem mais na volta de Jesus, elas agiriam diferentes. Não vai dar tempo de se arrepender. Quando Deus Pai falar para o Filho: vai buscar a sua igreja, sua amada igreja, não é igreja universal não, tá? Não é igreja A, B ou C não, porque tem gente que defende a igreja, tem gente que vem todo dia na igreja e não entrou na igreja dos salvos. A igreja dos salvos não é universal, batista, assembleia, A, B ou C. A igreja dos salvos é o reino de Deus. É aqueles que nasceram da água do Espírito, que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram tudo a Deus, a vida toda. Não importa a denominação, isso aí é para o homem.
Mas para Deus não quer dizer nada. Nada, nada, nada. Igreja não salva ninguém, nunca vai salvar ninguém. Da mesma maneira que Noé construiu a arca e só tinha salvação dentro da arca, só tem salvação em Jesus. Não tem salvação em igreja nenhuma. A igreja não salva ninguém. E tem muita gente dentro da igreja com a vida toda errada lá fora. E no dia da volta de Jesus, ela vai lamentar, sabe por quê? Porque ela vai ver as pessoas subindo. Você sabe que você está com fome, vê a comida e não tem dinheiro para comprar? Ou você vê a comida que você gosta, mas você está mal de saúde, você não pode comer, e você lamenta: ah, eu não posso, estou passando mal. Ah, eu não posso, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Você sabe que você vê a igreja indo embora para morar com Ele eternamente, e você ter ficado. Pensa se vale não a pena você sacrificar sua vontade para viver eternamente com Deus. Olha o versículo 27. Olha só. Você leu que muitos vão se lamentar. Você leu que vai vir na hora que poucos estão pensando, porque estão distraídos com outras coisas. Você vê no 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda de quem? Do Filho do Homem. Olha para mim, por favor. Vai ser rápido. Eu estava pensando, a Bíblia diz: um dia nos teus atos vale mais que 1000. Eu não sei quantos dias você já viveu nesse mundo, mas teve um dia que eu fiz um bem tão grande para minha alma, me arrependendo dos meus pecados, entregando minha vida a Jesus, que valeu mais não só do que 1000 dias, valeu mais do que minha vida toda, porque eu fiz bem para minha alma. Você já fez bem para a sua alma? Você já se arrependeu dos seus pecados? A palavra de Deus já te corrigiu? Você já abriu mão do que Deus quer que você abra mão? O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Todo dia nós recebemos um presente de Deus. Passado não dá para contar mais, mudar mais. Passado. Mas hoje é um presente de Deus. Todo dia você tem um presente de Deus, uma oportunidade de recomeçar, de fazer o que é certo. Um dia, uma decisão, uma entrega verdadeira vale mais do que 1000 dias, mais do que sua vida inteira, porque você decidiu se entregar. Eu fiquei pensando, Noé entrou na arca, ninguém percebeu. As pessoas estavam tão distraídas. Mas me dá tanto temor. Depois você lê em casa Gênesis 7, e tem um versículo, depois que entrou Noé, a família de Noé, os animais, aí tem um versículo, acho que é o 16. Coloca o 16 para mim. É esse aí, 7:16. Lê comigo aí no telão. E os que entraram era macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. Lê alto agora. E o Senhor o fechou dentro. Olha aqui, hoje Jesus bate na porta do teu coração. O que é que ele diz para aquela igreja em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro e cearei com ele, e ele comigo. Hoje Jesus está batendo na porta dos corações, mas no futuro muita gente vai bater na porta da salvação e ela já fechou. Ele fechou a porta da arca, foi ele. Noé foi o pregador da justiça. Noé construiu a arca, Noé pregou, Noé avisou, mas não foi Noé que fechou a porta. Eu prego para você, eu ensino, meus companheiros também.
Nós vivemos para isso. Nós vivemos para isso. Para ensinar a palavra de Deus. Mas eu não sei quando a porta vai fechar. Eu não sei quando vai ser o seu último dia de vida, sua última reunião, sua última refeição. Eu não sei quando vai ser o seu último dia aqui nesse mundo. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu prego, mas eu não sei quando a porta vai fechar, quando a oportunidade para você vai acabar. Eu não sei. Noé vinha pregando, avisando. A porta fechou. Eu imagino que eles ficaram ali batendo, abre aí pelo amor de Deus, agora eu quero. E a água o quê? Subindo. Eu imagino que eles foram para um lugar alto. Sim ou não? Porque quando a água vai subindo, você procura logo um lugar alto. Eles devem ter subido as montanhas, as rochas. Eles devem ter ido para um lugar alto. Só que a água não parou de subir. Toda a humanidade, só foi salva a família de Noé e mais ninguém. Todos pereceram. Bispo, mas Deus não é amor? É, mas Ele deu chances e chances e chances. Ele avisou. Aí Ele falou, já chega, fechou a porta. Não quis. Não vou forçar. Não quer, agora assuma as consequências. Você está entendendo, sim ou não? A nossa responsabilidade com a nossa alma é muito grande. Olha aqui, em Mateus 25, 25:1. Olha que interessante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram quê? Prudentes. E 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, leia com os olhos agora. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Leia aí agora. Agora você pode ler. Lê alto. E tardando o esposo, o que é que elas fizeram? Elas canejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou quem? Esposo. E as que estavam preparadas, as que estavam quê? Preparadas, não sei se você está preparado, entraram com ele para as bodas. Lê alto agora. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você entendeu? Elas tinham azeite, mas demorou um pouco. E elas viram a lâmpada delas se apagando. Tem gente que estava tão bem espiritualmente, começou a se apagar. Começou a apagar o Espírito Santo. E quando a pessoa se apaga espiritualmente falando, ela começa a falar o que não deve, ela começa a ir onde não deve, ela começa a se misturar com quem não deve, ela começa a voltar a fazer coisas que ela tinha parado. Ela se apagou. E ela vai colher as consequências. Porque ela deveria colocar lenha nessa fogueira, ela deveria sacrificar a vontade dela, o eu dela,
para manter a chama acesa. Você que tem o Espírito Santo, vigie, tá? Vigie, porque você pode apagar o Espírito. Você que tem o Espírito Santo, vigie, para você não entristecer o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você faz qualquer coisa de errada, seja um pensamento, você não fica triste? É o Espírito Santo triste dentro de você, falando: você não deveria ter feito isso, você não deveria ter reagido assim, você não deveria ter se comportado assim. O problema é que vai apagando, e daqui a pouco a pessoa perde e se apaga, e o noivo vem, e ela fica, e a porta fecha. E não adianta depender de ninguém espiritualmente falando. Está escrito, tem casais que os dois não vão. Vai o marido e fica a esposa, ou vai a esposa e fica o marido. Está escrito que estarão na cama, um indo e outro ficando. Eu sei que tem casais que os dois vão. Tem família que vai a família toda ser arrebatada. Os pais, os filhos, porque são de Deus, estão acesos. Mas tem casos que o filho vai, o pai fica, a mãe fica, e às vezes frequentando toda a família, a mesma igreja, mas um apagado e o outro aceso. Esse dia vai chegar. Eu acho que vai ser o dia da igreja mais encher. Mas vai encher. Das pessoas querendo: eu quero me entregar, eu vou para a igreja. Só que já foi, acabou. Teve chance. Senhor, Senhor, Senhor. Não dá. Quantas oportunidades, quantos dias, quantas reuniões, quantas mensagens. O que pode fazer? Mas para quem está preparado, quem está se mantendo aceso, quem está sacrificando a sua vontade, tem uma certeza tão grande da salvação. Ela não se preocupa mais com a alma dela, ela se preocupa com a alma dos outros. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei na igreja, eu só queria receber. Só que eu tive meu encontro com Deus, recebi o Espírito Santo. Eu não vinha mais para pedir, eu já queria ajudar os outros. Eu não venho mais para a igreja pensando em mim, aí eu venho pensando em ensinar para os outros, ajudar os outros, abençoar os outros. Queria tanto que você chegasse nesse nível de ter a certeza da sua salvação. Quer dizer, você está trabalhando, você está lutando, mas você não está preso às coisas desse mundo. Você não põe seu coração em nada, em ninguém. Você não deixa ele sujar, nem os seus olhos. Você se cuida, você vive na vigilância, porque você não sabe. Você não sabe quando é que vai ser. Então eu tenho que estar preparado todo dia, porque vai que eu me preparo um tempo e no dia que eu não me preparo ele volta. Imagine, eu vigio bastante tempo e no dia que ele volta eu não estou vigiando. Você entendeu como é que Deus nos quer? Em alerta. Hoje quem está batendo é quem? Senhor Jesus, deixa eu entrar na sua vida, me coloca em primeiro lugar. Sai do trono da sua vida, deixa eu reinar, deixa eu ser o seu Senhor. Mas as pessoas resistem. Aí hoje ele bate e quer salvar, as pessoas resistem. No futuro elas vão bater e ele vai dizer: não dá mais, não dá. Fechou. Estava aberta. Você poderia ter entrado. Você me trocou por uma mulher, por um homem. Você me trocou por um pecado, por um prazer, pela sua vontade. Você me trocou. Foi uma escolha que você fez. Eu aceitei. Não posso forçar.
Olha, o Senhor Jesus poderia ter aberto mão de todos nós. Depois que o ser humano pecou, ele poderia dizer assim, ó, deixa ir para o inferno mesmo. Ele fez isso? Não, ele desceu da glória dele. Ele abriu mão de tudo. Você sabe por que eu prego o evangelho? Porque ele abriu mão de tudo para me salvar. Então tem que abrir mão de tudo para ganhar almas para o reino dele. Isso é o mínimo que eu posso fazer por ele. E eu tenho uma dívida tão grande com ele, que ele poderia deixar eu ir para o inferno, mas não deixou. Ele fez isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Essa preciosidade aqui chegar até mim. Que eu vim para a igreja e falei, Senhor, eu quero ser salvo. Fala o que eu tenho que fazer, fala comigo. E ele falou comigo, eu me entreguei para ele. Vou falar uma coisa para você. Pode ter gente feliz no mundo, mas mais que eu não tem não. Pode ter igual. Porque tem alegria da salvação como eu tenho. Todo dia eu acordo com a alegria da salvação. E tem dias que o couro come, meu amigo. Tem dias que Deus permite de passar por cada coisa, sim ou não? Mas graças a Deus. Graças a Deus. É para a gente aprender, para a gente amadurecer, a gente se fortalecer. Ele deixa a gente se decepcionar com pessoas, porque às vezes a gente está colocando pessoas no lugar dele. Às vezes a gente está levando muita fé no ser humano, e ele deixa nós termos uma decepção, para entender que só ele é o nosso amigo de verdade. Quem tem ele tem tudo, quem não tem ele não tem nada. Só tinha salvação dentro da arca. Só tem salvação em Jesus. A arca está passando, e se eu fosse você eu entraria. Eu não conheço você, eu não sei o que você anda fazendo lá fora. Eu não sei dos seus segredos. Eu não sei se você esconde alguma coisa. Eu não sei se você é aqui dentro a mesma pessoa que você é lá fora. Eu sei de uma coisa: está perto de Jesus voltar. E eu peço a Deus que hoje você tome atitude e faça bem a sua alma, para que você possa subir com a gente. Amém. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Se você quiser, você pega e fica em pé no seu lugar. Olhe bem para mim agora. As pessoas que estão na primeira fileira já vão receber. Olha aqui para mim agora. Se o Senhor Jesus tivesse voltado ontem, tinha gente aqui e que também está nos assistindo que não teria subido. E a notícia boa que eu tenho para te dar: ele não voltou ontem, mas pode voltar hoje. Hoje. Tomara que você esteja preparado, e se não está, que você se prepare a partir de hoje, se entregue a partir de hoje, seja dele, para você não perder a sua salvação. Se você diz assim: bispo, eu preciso, eu sei que Jesus quer me salvar, eu sei, eu entendo isso, Ele quer me salvar, eu sei que Ele está batendo na porta do meu coração. O senhor não imagina a guerra dentro de mim. O senhor não imagina como eu me sinto quando eu erro, quando eu falho, quando eu esfrio, quando eu me distancio dEle. E eu fico nesse sobe, desce, melhora e piora. Mas eu quero hoje, bispo, fazer o dia de hoje valer mais do que toda a minha vida. Eu quero isso. Eu quero, e Deus sabe que é verdade. Com a Santa Ceia na mão, sai do seu lugar e vem aqui agora. Agora. O momento é agora. A decisão tem que ser agora.
Se você quer a vida eterna, venha cantando: noiva está chegando. Feche os olhos quando